Olá, amigos do canal, estamos aqui para mais um vídeo. É tão bom poder estar com você nesse momento em que nós dedicamos ao Senhor, né? Eu sempre espero que você tire aí uns 10, 15 minutinhos para ouvir essa palavra, e não apenas para ouvir essa palavra, mas para ter o seu momento com Deus, ter o seu momento de oração. Isso é muito importante para a manutenção da nossa fé. A gente se vê envolvido em tantas coisas, o dia é tão curto, né? A gente tem tanta coisa para fazer, e se a gente não tiver disciplina, a gente acaba não tirando esse tempinho para entrar na presença do Senhor. E é bom que a gente faça isso quando ou enquanto está tudo bem. E estar tudo bem não é que você esteja com a sua vida exatamente como você gostaria que estivesse, mas, bom, se você está andando com as suas próprias pernas, se você tem aí condição de se alimentar, se você tem uma vida social, por mais que haja problemas e haja situação difícil na nossa vida, ainda assim nós somos privilegiados, porque tem tantas pessoas enfrentando tantas dificuldades nessas áreas que eu citei, né? Seja na questão da saúde, da mobilidade, ou na questão mesmo da insegurança alimentar que tem atingido tantas pessoas. Se você não se enquadra numa situação como essa, está tudo bem com você. A gente acaba tendo que perceber que somos privilegiados. E a palavra de hoje é sobre isso. Quero ler com você aqui no Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, versículo 23, um texto maravilhoso que diz assim: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e àquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. A gente passa pelos salmos que tem essa linguagem tão bonita, tão especial, e às vezes se a gente lê apenas em uma versão, a gente começa a usar uma palavra como louvor, por exemplo, para pensar em canções, para pensar num glória a Deus e aleluia, dentro de um contexto que nos alegra, mas de fato louvor é elogio, louvor é gratidão, palavras de agradecimento, tudo isso são louvores. E Deus está dizendo aqui, por meio de Asaf, que foi quem escreveu esse salmo, né? Aquele que oferece sacrifício de louvor me honra. Tem uma versão que fala sacrifícios de gratidão. Dá para a gente entender melhor ainda, né? E o que seria isso? Sacrifício de louvor é justamente a gente olhar para a nossa vida e imaginar que ainda temos alvos a alcançar, objetivos a alcançar, alvos a atingir. Nós temos que arrumar muita coisa na nossa vida para que ela chegue perto daquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Às vezes nós temos sonhos de consumo, nós temos muitas vontades que são legítimas. E a gente vive num país capitalista, né? A gente precisa correr atrás, trabalhar, lutar, para que a gente consiga realizar alguns desses sonhos. O que a gente não pode é se deixar frustrar, não é? Fazer comparações com outras pessoas que talvez tenham uma situação mais privilegiada. Alguns receberam herança, outros tiveram uma oportunidade que talvez você não tenha tido, né? Que nós não tenhamos tido. E se a gente começa a olhar para a vida dessas pessoas, a gente começa a acumular frustrações. Então, nada de comparações, aprenda a se contentar com o que você tem, e com isso eu não estou dizendo para ser conformado. Existe uma diferença entre contentamento e conformismo. A gente não pode se conformar com nada, nem mesmo com o mundo, né? Não vos conformeis com este mundo. Conformar é entrar naquela forma, assumir o formato de uma situação em detrimento de valores, de moral, de princípios espirituais. A pessoa acaba fazendo parte de algo que acontece à sua volta, justamente para isso. Eu vou ser redundante aqui, mas
para isso mesmo, para ser inserido no contexto, para fazer parte, para ser aceito. A pessoa acaba abrindo mão de princípios, de valores, enfim. Não, a gente não pode viver assim. Nós precisamos olhar para a nossa vida, apresentar diante de Deus aquilo que a gente sonha alcançar, trabalhar para alcançar essas coisas e no processo de conquista, que muitas vezes traz dificuldades, né? Muitas vezes traz cansaço, muitas vezes traz desânimo. A gente não pode deixar o desânimo se perpetuar na nossa vida, mas às vezes a gente amanhece, acorda meio desanimado e fazer o quê? A gente precisa focar nos nossos objetivos, lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade e continuar a nossa jornada. E quando a gente faz isso, sem que a gente tenha dito um glória a Deus e um aleluia, nós estamos oferecendo sacrifício de louvor a Deus. Cada vez que você olha para a sua situação, para a dificuldade da vida, e você segue em frente, confiando na promessa que Deus tem na sua vida, substituindo a tristeza do seu coração pela esperança, não vou nem dizer pela alegria, mas a gente tira a tristeza e pelo menos coloca a esperança no lugar. Fala, ainda não estou cantando o hino da vitória, ainda não estou a ponto de experimentar a alegria que eu desejo ao concluir aquilo que eu sonho, mas pelo menos eu substituo a minha tristeza pela esperança e sigo em frente. Quando a gente faz isso, nós estamos oferecendo ao Senhor sacrifícios de louvor. E por que isso? Porque é um momento que muitas pessoas, muitos seres humanos, entregam os pontos, começam a maldizer, começam a questionar as promessas de Deus, começam a literalmente desistir, não apenas desanimar, mas desistem. Mas quando alguém que, sendo humano, sendo fraco, enfrenta tudo isso e segue em frente, confiando na promessa do Senhor, Deus recebe isso como um louvor, Deus recebe isso como adoração. E a parte B do versículo vem justamente confirmar isso, porque eu não vou dizer exatamente como está ali, né? Eu não decorei o versículo, essa linguagem corrigida, ela tem uma linguagem, ela é um pouco arcaica nessa linguagem, e acaba que a gente não decora as palavras, pelo menos assim, desse versículo não, a gente sabe outros aí. Mas o que o versículo está dizendo é que aquele que ordena bem o seu caminho, Deus honrará, Deus dará vitória. Por que está dizendo isso? Porque parece que é automático, parece que alguém que ordena bem o seu caminho, automaticamente, como consequência, vai alcançar a vitória. Se a pessoa está agindo bem, parece que é um resultado a se esperar. Mas nós vivemos num mundo em que há inveja, ganância, em que há porfia, em que há tantas situações que a Bíblia descreve como obras da carne, que muitas vezes a pessoa quer fazer o bem, a pessoa quer agir de forma correta, e como consequência disso, às vezes ele é tolhido por alguém que se sente mal pela bondade do outro ou pela retidão do outro. E às vezes a pessoa, ela começa a sentir o peso de se manter dentro daquilo que Deus estabelece como um caminho para a nossa vida. Parece que é difícil trilhar os caminhos do Senhor e em alguns momentos realmente é. Agora, o que Deus está dizendo? Persista. Prossiga pela fé, substituindo a tristeza pela esperança, caminhando. A nossa recompensa vem de Deus, não do homem. Então, muitas vezes, nós estamos fazendo o que é certo, nós estamos agindo corretamente, as pessoas não estão percebendo ou fingem que não veem, mas Deus está vendo. E o versículo está dizendo, aquele que ordena bem o seu caminho, Deus o ajudará. É isso que diz lá. Deus o ajudará. Por que a gente precisa da ajuda de Deus nesse momento? Por tudo aquilo que eu acabei de dizer. Porque fazer o que é certo, embora seja algo louvável, embora seja o nosso desejo, pelo menos é o desejo do meu coração, de que todo mundo faça o bem, de que todo mundo se preocupe com o outro, com o próximo. Mas a gente vê aí pessoas estacionando na porta da garagem do outro, pessoas estacionando em vaga de portadores de deficiência, pessoas
enfim, fazendo, né, se eu for citar o trânsito aqui, a gente vai citar uma lista de coisas erradas que as pessoas fazem. Mas eu só falei do trânsito. Tem tantas outras situações que a gente vê o egoísmo do ser humano imperando e aflorando. E quando a gente quer fazer o que é correto, quando a gente quer fazer o que é certo, muitas pessoas chegam às vezes e falam assim, rapaz, ninguém faz isso mais não. Você tem que pensar em você. Tudo bem, a gente precisa pensar na gente, desde que isso não fira o direito do outro, desde que isso não diminua e nem menospreze o outro. É assim. Nós precisamos ordenar bem o nosso caminho. E quando as dificuldades chegarem, e elas virão, o versículo que eu li diz que Deus nos ajudará. Então, substitua a tristeza pela esperança. Siga em frente. Faça o que é certo, porque a mão de Deus vai segurar a sua mão e você vai ser mais que vencedor na sua jornada. Deus te abençoe e até o próximo momento com Deus.